E, de novo, a gente falar isso 77 anos depois, com 10 milhões de pessoas com direitos estabelecidos políticos, onde muitos críticos de Israel, inclusive de pessoas, estou falando de pessoas inteligentes. Norman Finkelstein, que é um grande linguista americano, que é super crítico a Israel, ele fala, Israel é um Estado. Não tem como você falar que Israel não é um Estado. Israel é um Estado perante a lei internacional. Ponto. Vocês querem contra a lei internacional e deixar de existir? Não existe isso. Você é a favor da autodeterminação dos povos? Claro. Você é a favor da autodeterminação dos curdos? Você nem sabe o que significa talvez isso, mas você é a favor da... Em conceito, você gostaria que os curdos pudessem ter um lar nacional deles? Sim. Se fosse possível? Bom, eles são 18 milhões de pessoas, espalhadas por algumas regiões no Oriente Médio, e adorariam ter um país deles. Engloba parte da Síria, parte da Turquia e parte do Iraque. Teria que desmantelar parte dessas fronteiras para criar o tal Kurdistão. Aí, obviamente, que a Turquia é reconhecida nessas fronteiras. Uhum. Teria que ceder uma parte das suas fronteiras. Você acha que a Turquia vai ceder? Não vai ceder. E aí, de novo, se a gente é a favor aqui, e a gente nem está entendendo isso, a gente não está nem entrando na parte técnica. A gente está só falando conceitualmente. Você é a favor da autodeterminação do povo curdo? Sou. Então por que a gente não é a favor da autodeterminação do povo judeu? A gente não está entrando agora no mérito. Nós somos. Então, mas isso é sionismo. É isso que está o ponto. Isso é sionismo. Sionismo é só isso. Mas o sionismo não é uma coisa, pelo menos... Isso é sionismo. Isso é o que a gente tem que entender, então. O sionismo também não está ligado, por exemplo, a um poder de expansão para formar uma grande Israel. Não. O sionista não quer isso. Não, não é isso que eu quis dizer. O sionista também é isso e você pode ser contra isso. Contra isso a gente pode ser. Não, eu também sou. Eu sou sionista. Você está vendo a contradição? Vem pessoas aqui e falam, o sionista é a pessoa que é a favor da expansão de Israel. Aí vem um sionista aqui e fala, eu sou contra a expansão de Israel e eu sou sionista. É contraditório. Alguém está mentindo. Uhum. Com certeza. E eu aposto que não sou eu. Porque eu sou contra a expansão de Israel. Hã? Quanto você aposta? Se quiser. Só para saber. Pode fazer. Você é contra a expansão de Israel. E outra coisa. Tu é contra o que tem acontecido em Gaza. Pode me colocar no polígrafo. Que eu sou contra a expansão das fronteiras de Israel. Não, mas você vai passar no polígrafo. Não, mas é impossível. Você foi treinado É impossível, sabe por quê? Não dá. Foi não, do Mossad. Do Mossad. E eu vou te falar. Eu vou te falar outra coisa. Eu já fiz polígrafo. E não dá pra enganar. Não dá? Não. Não é que eu tentei enganar, mas não dá. Porque você olha pra uma parede branca e pra você calibrar a máquina, porque você tá... Normalmente quando você faz polígrafo, você fica um pouco nervoso. Você tá num ambiente hostil, né? Você está sendo testado. Hostil não é. Não, mas você está sendo testado. O fato de você estar sendo testado já é um hostil. É aleatório. Eu fui fazer polígrafo e, olhando para a parede branca, falar assim, ó, a gente vai calibrar a máquina. Porque teu batimento não tá a 60, que nem o meu tá. Teu batimento tá 100. Então, para calibrar a máquina, ela vai te perguntar... A gente vai te perguntar se hoje era uma terça. Eu vou te perguntar se hoje é quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Você vai falar não para todos, incluindo para hoje. Tá bom? Tá bom. Hoje é sábado? Não, hoje é domingo. Ela faz de forma aleatória. Eu falei não com a mesma intonidade que eu falei terça, não pra terça, eu falei pros outros dias. Ela falou, tá ok. Deu aqui que você mentiu na terça-feira. Boa. E você fala, uau. Porque, caramba, né? Caramba. Não dá nem pra perceber. Caramba, né? Então, não. Sionismo não significa... A palavra sionismo não significa expansão ou não expansão nenhuma. O sionismo só significa isso que você acabou de falar antes. Que eu te falei, isso é sionismo. Somos a favor da autodeterminação do povo judeu. Só. Na sua terra ancestral, em parte da sua terra ancestral, que é aquela região. Só que aquela região também é lar nacional de um povo que também vive lá. Por que alguns judeus então não são sionistas? Por que existem judeus que não são sionistas? Existe um judeu que não quer que Israel seja uma terra? Existem, em torno de 4% dos judeus do mundo. Eles querem o quê? Aí você tem variações, por exemplo. Eles são os que não querem expansão. Não expansão. Não tô falando de expansão, tô falando da existência do Estado. Eles entenderam o Talmud de forma correta. Hã? Eles entenderam o Talmud de forma correta. Não tem a ver com o Talmud. Não? Não. Não é a questão que o Messias só... Depois que o Messias vier, nós teremos a terra prometida. Isso é uma interpretação. E aí isso foi modificado. Não tem como modificar o Talmud. Theodor Herzl modificou isso aí. Não. Que os judeus têm que ir para a terra prometida para depois vir o Messias. Gente, vamos lá. Fala aí, André. Theodor Herzl não era religioso e ele não abriu, na minha opinião, nenhuma vez o Talmud. Tá? Os religiosos, o Talmud não tem como mudar. Você tem interpretações do Talmud, da Mishnah, da Gemara, da Torá. Você tem trocentos livros. Esses 4%, eu vou primeiro tentar responder essa primeira pergunta aqui. Essa pergunta que você fez relacionada aos 4%, 5%, porque assim, pesquisas mostram que de 92% a 96% das comunidades judaicas no mundo, as pessoas judias se identificam com Israel,
como parte da sua identidade como judeus. E veem em Israel como algo positivo dentro da sua identidade e da sua visão de pessoa. Significa que todas essas pessoas concordam sobre tudo? Não. Significa que essas pessoas concordam com as políticas de Israel? Não. Significa que elas concordam com o conflito palestino-israelense? Não. Mas elas são a favor... vários passos antes, gente. Não tem a ver com expansão, não tem a ver com exército, não tem a ver com guerra, não tem a ver com nada. Tem a ver com conceito. O conceito de existir um lar nacional para os judeus, uma entidade política soberana, que é outro nome bonito que a gente dá para Estado. Entidade política soberana. Território, instituições, população. Isso é país. Pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Americana. A estrutura de país que nós conhecemos hoje, nesse mundo que nós vivemos, que tem 250, 300 anos. Ok? Isso é o conceito de existência nacional. Agora, existem pessoas que são judias que são contra a existência do Estado? Existem. De novo, 4% dos judeus no mundo. Eu acho um pouco complicado e até mesmo até um certo preconceito, muitas vezes proposital, de pessoas que falam assim, não, mas não é todos os judeus que... É a mesma coisa que a gente poderia pegar ao contrário, se você pegar uma comunidade LGBT e pegar a comunidade LGBT mundial, você vai achar pessoas que são contra o casamento igualitário? Vai. Você vai achar pessoas que são preconceituosas com outros LGBTs? Vai. Pode acontecer com outras minorias também. Mas será que é essa minoria da minoria da minoria que a pessoa tem que se apoiar para poder vencer o argumento, dizendo, tem um aqui que diz que não é, então eu vou transformar isso em tudo? E é isso que muitas pessoas que são antisionistas fazem. Eles pegam o religioso do Naturei Karta, que é uma seita, um culto ortodoxo ultra-radical, isolado de tudo que é o resto da ortodoxia judaica, que são antisionistas. É uma comunidade de 5 mil pessoas, nem isso, no mundo inteiro, que tem 100 pessoas que participam de protestos. O Rabino Weiss, que veio para o Brasil recentemente, ele é um lunático, que ele não é visto como uma liderança religiosa por nenhuma outra linha ortodoxa, e ele fala que Israel não tem o direito de existir. E aí o que acontece? Essas pessoas que são antisionistas pegam ele como o fator principal do seu argumento, como o alicerce principal do seu argumento. Aí eu falo, pega e transforma isso em outra minoria. É correto pegar uma pessoa LGBT que é contra o casamento igualitário e dizer, aqui, uma pessoa LGBT é contra o casamento igualitário. Isso é a representação correta do LGBT? Gente, é a mesma coisa que acontece do outro lado. Tá ocorrendo exatamente isso. E as pessoas acabam dando palco para esse tipo de visão que é minoritária dentro de uma visão amplamente majoritária. Que, de novo, ela é majoritária e heterogênica e subjetiva. Mas existe um ponto em comum. A autodeterminação do povo judeu. Israel, como Estado, que é um Estado formado, que o nome dele é Israel, tem o direito de existir, tem o direito de existir. Ponto. O sionismo é só isso. As políticas internas de Israel, a expansão, não expansão, isso não tem a ver com sionismo, isso tem a ver com política de ideologias políticas dentro do Estado. Porque é a mesma coisa que a gente falar assim, pega uma política econômica do PSTU e do PL, que são completamente antagônicas. A gente pode falar que essa daqui representa o Estado brasileiro e essa não? Claro que não. As duas representam visões brasileiras. E o que acontece no Brasil? O Brasil fica mais ou menos entre uma coisa e outra, né? É a mesma coisa em Israel. Você tem políticas extremistas protegidas por políticos extremistas em Israel? Tem. Tem políticas extremas do outro lado, de extrema esquerda ou de esquerda? Tem. Isso representa a maioria? Não. Isso representa a maioria? Também não. O que acontece? É mais ou menos no centro. Mas ninguém tá falando dentro dos partidos políticos sionistas. Isso não está em pauta a destruição do Estado. Então, quando você fala, você é a favor de Israel ocupar Gaza e anexar Gaza? Sou contra. Tem gente que é a favor? Tem gente que é a favor. Você é a favor que Israel... De novo, é diferente de ocupar e anexar. Israel está ocupando agora 50% da faixa de Gaza. Você é a favor que Israel continue ocupando, não anexar, essa faixa tampão na faixa de Gaza? Sou. Até não ter uma resolução com o Hamas em Gaza, sou a favor. Por quê? Porque eu não quero que essas pessoas do Hamas fiquem na fronteira, na frente dos kibbutz que foram atacados há 2 anos e meio atrás. A minha responsabilidade, na minha opinião, como cidadão do Estado, assim como eu sou a favor da vida do que os brasileiros continuem podendo viver e vir e que tenha Estado de Direito no Brasil, eu sou a favor que essas pessoas não tenham medo de dormir e acordar com um terrorista na tua cabeça. O Israel está ocupando o sul do Líbano. As pessoas estão deturpando isso. O André é a favor da anexação do Líbano. Não sou. Sou contra.
O Líbano é um país independente. Sua soberania precisa ser respeitada. Mas a soberania do Líbano não foi violada só por Israel. A soberania do Líbano foi violada pelo Irã, pelos sírios, pelo Hezbollah, que controlam há 40 anos o país. E os libaneses cristãos sabem disso.